Oi, gente! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio, terceiro e último episódio do Workshop Liberte-se. Foi um prazer ter vocês aqui e vamos para mais uma noite, mais um episódio incrível, onde a gente vai juntar tudo isso que a gente aprendeu aqui nesses episódios e fazer o nosso fechamento, que é um exercício para liberar essas crenças que a gente foi aprendendo. Então, quem não assistiu o episódio 1 e 2, é muito importante que vocês assistam. Por quê? Porque lá vai ter todo o conceito, desde o episódio 1, onde a gente aprendeu a perceber como que as crenças elas são formadas dentro do nosso subconsciente. A gente foi aprendendo ali como que elas são colocadas ali no nosso subconsciente desde que a gente existe. E por que e como que elas se repetem hoje na minha vida? Porque a gente não consegue perceber elas no nosso dia a dia e a gente acha que não existe. Então a gente tá lá com um problema na nossa vida familiar, um problema de relacionamento, um problema financeiro, e a gente não se pergunta, tá, mas por que isso está acontecendo? O que de verdade tem atrás desse problema? Então, quando eu começo a estudar e olhar para dentro, eu começo a perceber que existe dentro do meu sistema, dentro da minha estrutura, algo que eu acredito que se torna real na minha vida. Então, uma crença é eu entender isso, entender que tudo aquilo que eu acredito forma a minha realidade. E aquilo forma a minha realidade, por quê? Porque eu vivo de acordo com as crenças que eu carrego. Se eu carrego uma determinada crença, aquela crença ela vai se materializar de alguma forma na minha vida para reforçar aquilo que eu acredito. Então, se perguntar o que está acontecendo, o que está acontecendo na minha vida hoje, que está fazendo com que eu repita isso, né? Porque a nossa vida, se você olhar bem, ela é uma repetição de coisas. Se você olhar o problema que você tem hoje, é o que você teve ontem, é o que você teve ontem. Se você olhar, é o que estava um tempo atrás na sua vida. Os problemas, eles vão se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por quê? Porque existe dentro de você uma programação que faça com que isso se repita. Então, eu olhar lá que a gente aprendeu na aula 1, é entender o que eu gravei lá no meu subconsciente, coloquei lá, que está fazendo com que isso se repita na minha vida, né? Aí a gente foi para o episódio 2, onde a gente começou a aprender, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço esse caminho de volta para casa? Como é que eu faço esse caminho de volta para a origem da minha crença limitante? A gente aprendeu um exercício para fazer isso. E se você colocar esse exercício em prática na sua vida, nas coisas que você está vivendo hoje, você vai perceber como que isso fica mais fácil de lidar e como que as coisas se dissolvem muito mais rápido, os problemas se dissolvem muito mais rápido, ok? Então, é muito importante que você assista a aula 1 e 2 para pegar esse conceito que a gente vai trazer aqui na aula 3. Então, para quem não me conhece, está assistindo esse primeiro episódio hoje, muito prazer, eu sou Roberta Spadini, eu sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento pessoal há 12 anos e o meu trabalho é levar autoconhecimento para as pessoas para que elas possam viver de uma forma mais livre, mais desperta, olhando para a vida como ela realmente é. Então, o que eu trabalho hoje é mostrar para você aquilo que te limita, o que trava você, que está dentro de você, que você pode mudar a partir do autoconhecimento, a partir desse trabalho interno que você vai fazendo, é possível que você mude o que está dentro de você, porque ao mudar dentro, a realidade se transforma fora. E vocês vão me ouvir falando muito essa frase, gente, porque é a realidade. Ao mudar dentro, eu mudo fora. Eu passei durante muito tempo querendo emagrecer e eu fazia tudo do lado de fora. Eu não consegui emagrecer. Foi só depois que eu consegui mudar dentro, o que eu tinha armazenado dentro em relação à minha imagem, ao meu peso, a como eu me enxergava, as coisas que eu tinha armazenado da minha história sobre peso, que eu consegui de verdade emagrecer e não ficar engordando e emagrecendo. Eu lutei durante muitos anos em relacionamentos disfuncionais, relacionamentos difíceis, relacionamentos que não davam em nada. E eu entendia que aquilo estava tudo dentro de mim. Até que eu olhei para dentro, mudei isso, mudei todas essas informações, eu tenho um relacionamento muito legal. Então,
muitas das coisas que eu fui conquistando na minha vida, né, foi chegando até aqui, foi com o autoconhecimento. Então não tenho como ensinar outra coisa para vocês, gente. O que eu vou ensinar para vocês se não é o que transformou a minha vida, o que me transformou? E é isso que eu quero mostrar, esse caminho, e é o que a gente vem fazendo aqui nesse workshop, nesses 3 dias. Um caminho de olhar para dentro, um caminho de mostrar para você que existe uma forma diferente de viver a vida. Alguém colocou num comentário algo que me chamou bastante atenção e eu acho que é exatamente isso. Ela falou assim: foram 5 anos de terapia em uma aula, né? Falando da primeira aula. E, gente, é exatamente isso. Porque no meu método, na minha forma de ser, eu sei que para alguns pode ser que seja muito intensa, mas as coisas elas não precisam levar uma vida inteira para serem resolvidas, sabe? Elas não levam anos para serem resolvidas. As coisas, se a gente tiver coragem para olhar para dentro, coragem de enfrentar os nossos medos, as nossas sombras, a gente pode resolver muito mais rápido. Porque de verdade, gente, o que eu fui descobrindo ao longo desse tempo é que os nossos medos, eles são o bicho-papão embaixo da cama. Sabe? Ou dentro do armário. Sabe quando a gente é criança e a gente tem o bicho-papão embaixo da cama e a gente morre de medo de ir lá, ou dentro do armário, a gente fica lá embaixo da coberta, escondida do bicho-papão, né? Com muito medo. E a gente cresce e descobre que o bicho-papão embaixo do armário não existe, dentro do armário não existe, que o bicho-papão embaixo da cama não existe. Mas, para eu entender que ele não existe, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me levantar da minha cama, ir lá, erguer a coberta e dizer: ah, você não existe. E eu preciso de coragem para fazer isso. E o processo de autoconhecimento, do jeito que eu estou mostrando ele para vocês aqui, exige esse tipo de coragem. Exige o tipo de coragem de dizer: cara, eu não vou mais ficar aqui com esse medo. Eu não vou mais ficar aqui lidando com esse medo. Eu vou olhar para esse medo, eu vou encarar ele de frente e vou ver o que tem aí. Então, uma das coisas que eu trago muito para vocês é esse enfrentamento com as nossas sombras, com os nossos medos, com as coisas que a gente carrega. Porque só é possível a gente se tornar livre de verdade se a gente lidar com os nossos medos, se a gente lidar com essas coisas que a gente vai carregando, porque as nossas crenças limitantes, elas vão acoplando muitos medos. Medos que a gente foi carregando. E quais são esses medos? Medos de ser abandonado, medo da rejeição, medo da morte, medo da pobreza, medo da crítica, né? O medo do julgamento é um dos medos que mais paralisam as pessoas hoje, né? E vejo que as pessoas elas não fazem muitas coisas que elas querem fazer por medo do que os outros vão pensar. Quantas coisas você gostaria de fazer e você não fez porque tem medo do outro, medo do julgamento, medo de ser reprovado, medo de que as pessoas não concordem com você, medo de que te joguem pedras. Então, quantos medos a gente vai carregando, né? E quando a gente chega no lugar, quantas vezes você ficou com muito medo de uma situação, né? Eu lembro que eu tinha muito medo de um chefe que eu tinha, né, antigamente. E toda vez que ele me chamava para conversar, eu não dormia na noite anterior, pensando: meu Deus, eu vou ter que conversar com ele, meu Deus, vai ser muito difícil. Eu não dormia, eu passava a noite em claro, sofrendo com aquilo. E aí chegava na hora, tipo, não era nada desafiador, não era nenhum problema. Eu disse: não acredito que eu passei a noite inteira sofrendo com isso e não era nada grave, não era nenhuma coisa horrível. Então é isso que eu falo, sabe, que é o nosso bicho-papão embaixo da cama. Quais são esses medos que tiram o meu sono? Quais são esses medos que eu tô vivendo e que tiram a minha liberdade de ser eu, a minha liberdade de fazer o que eu quero fazer, por causa desses medos. E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, gente, porque o medo, ele vai gerando quase que hoje existe uma pandemia, né? A pandemia hoje não é a do coronavírus, é a da ansiedade. Eu não conheço uma pessoa que não diga: nossa, como eu estou ansioso. Eu vivo ansioso, eu estou muito ansioso. A ansiedade, ela se tornou algo tão comum, todo mundo parece que está cada vez mais ansioso. O que é a ansiedade na prática, né, gente?
esse excesso de pensamento, de preocupação dentro da nossa cabeça, que ele vira, não é só a preocupação, é um excesso tão e tão grande que acaba jogando para o nosso corpo uma descarga química gigantesca que faz o nosso corpo entrar num estado de colapso. Por quê? Porque a mente não consegue lidar com o tanto de informações que está rodando, com tanto de medo, com tanto de preocupação, com tanto de pensamento sobre o que vai acontecer, como as coisas vão funcionar, e meu Deus do céu. E a gente olha para fora, gente, e não tem como ser diferente. Vamos ser bem sinceros, se a gente olhar para o mundo real, porque aqui, quando a gente fala no nosso treinamento, a gente sempre divide em duas partes. O mundo do lado de dentro e o mundo do lado de fora. Porque não tem como eu não dividir isso em duas partes, tá, gente? Eu tenho que dividir isso em duas partes, porque é duas coisas diferentes. Então, quando a gente olha só para o mundo do lado de fora, vamos pegar o mundo do jeito que ele está hoje. A gente olha só para o mundo do lado de fora. A gente está aí ainda em uma pandemia de coronavírus. A gente está com a economia, né? A gasolina subindo todos os dias, as coisas estão desafiadoras. Então, muita coisa do lado de fora está muito desafiadora. A gente não pode simplesmente dizer, pensa positivo, vamos olhar para as coisas boas, que vai dar tudo certo, que vai tudo funcionar. A gente está aí, a gente está, né, num ano de eleição, um ano desafiador. Tem várias coisas do lado de fora muito desafiadoras. E se a gente mantém o nosso pensamento só nisso, só nesse lado de fora, não tem como a pessoa não tá louca, cheia de ansiedade e sofrendo, gente. Não tem como. Não tem. Hoje mesmo eu fui abastecer de manhã, né? E eu fui abastecer e disse, meu Deus. Aí o rapaz do posto ainda olhou pra mim e disse, um rim. Um rim. Porque... E ele disse, você viu o Jornal Nacional ontem? Eu disse, não olho o Jornal Nacional há uma década. E aí ele disse, falaram no Jornal Nacional ontem que a gasolina vai aumentar. E aí eu olhei assim e disse, meu Deus do céu. E eu comecei a pensar nisso por um tempo. Pouco tempo assim eu comecei a pensar, disse, meu Deus, a gasolina vai aumentar, as coisas vão aumentar, tá tudo aumentando. Assim, não sei se foram uns 5 minutos que eu fiquei nesse pensamento, eu já comecei meu coração a acelerar. Eu já comecei a ficar ansiosa, eu já comecei a ficar preocupada. E até que eu disse, não, para, Roberta, não vamos entrar nessa. Não, por quê? Porque se você entra nesse tipo de pensamento, que é os pensamentos do lado de fora, de como as coisas vão acontecer, a gente entra nesse lugar de ansiedade, preocupação. Por quê? Porque nesse lugar, gente, a mente quer tomar conta de tudo. A mente, ela quer... a mente não tem como resolver todos esses problemas. Não tem, gente. Sabe? Se a gente for por essa lógica, a mente não vai resolver. Ela vai entrar em colapso, porque não tem como. Então, eu disse, não, peraí. Volta um pouquinho, vamos voltar para dentro. O que a gente acredita? A gente acredita que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer e todo o problema ele vem com uma solução. Talvez a solução do problema não seja a solução que eu quero e aí são as coisas que eu preciso lidar internamente. Mas todo problema ele vai ter uma solução. Se acontecer uma coisa, vai acontecer uma outra coisa e a gente vai lidar com isso quando isso acontecer. Agora, vamos viver aqui no agora e vamos fazer o melhor que a gente pode nesse momento? Vamos voltar para o presente? O que eu posso fazer agora? Vai adiantar agora eu olhar para o problema futuro e me preocupar? Não. Vai resolver o problema? Não. Então, vamos voltar para aqui, para agora? Quando a minha mente ela tá muito ansiosa, muito preocupada, né, que ela entra nesse lugar e não consegue sair, eu sempre gosto de fazer um exercício, que é o seguinte... É olhar para a situação que está me causando medo. E aí é o que eu falei do bicho-papão embaixo da cama, que é o que eu vou ensinar vocês a olhar. Porque se a gente não encarar os nossos medos de frente, eles nos dominam. Quando eu era criança, perto da minha casa, tinha uma casa grande, tinha vários cachorros. Uns cachorros bravos, sabe? Aqueles cachorros que você passava na rua e, nossa, davam medo. E a minha mãe sempre dizia o seguinte, quando o cachorro, ele sente que você tem medo dele. E quanto mais medo você tiver dele, mais ele vai vir para te atacar. Se você passar por ele e não tiver medo, ele não vai te atacar. Eu dizia, mas e como é que passa pelo cachorro sem sentir medo? Então, o cachorro tá ali, vindo me morder. Como é que eu não vou sentir medo? É uma coisa surreal, gente, não tem como.
Entendi. É a mesma coisa que hoje a gente olhar para uma situação e dizer não fica com medo. Sabe? Ah, você tem medo de falar em público. Não fica com medo, vá lá e fala em público. Como? Não tem como. Você vai ter o medo. Ah, eu tenho medo de não dar certo num relacionamento. Não, não fica com medo, porque se você tiver com medo, você vai atrair o problema. Como não fica com medo se o medo já existe dentro de você, se o medo já tá ali? Ah, eu tenho medo de passar necessidade, medo de não ter dinheiro para pagar as contas, eu tenho medo de... Não pensa nisso, que se você pensar nisso, você vai atrair mais disso. Como que não pensa, gente? Né? Se o medo tá ali, se a dor tá ali, se o problema tá ali. Então, essa ideia do não pensa nisso para não atrair, ela é um negócio que faz você acabar sofrendo mais, porque você não escolhe o que você pensa, né? Você pode escolher o que você faz depois que o pensamento veio. O pensamento veio, você pode escolher o que você faz com aquilo, mas escolher o que você pensa, você não escolhe. O pensamento, ele simplesmente brota. Então, a gente precisa aprender a lidar com os pensamentos que surgem para não deixar que eles nos dominem. Isso a gente pode fazer. Então, como que a gente faz isso? Qual é uma das formas de fazer isso? Não é a única forma, mas é a forma que eu acredito e a forma que eu vou ensinar para vocês. A forma que eu acredito é você encarar o medo de frente. Quanto mais tempo você deixar esse medo aí, mais tempo ele vai te atormentar, mais tempo ele vai ficar se repetindo, trazendo sofrimento e dor para sua vida. Então, e aí dali na frente você vai descobrir que ele era um bicho-papão embaixo da armário, ou seja, não era tão grande assim. Ou seja, não aconteceu do jeito que você achou que iria acontecer, sabe? Então, se você olhar para trás na sua vida, você vai ver, tipo, quanta coisa você... Nossa, isso vai ser difícil, não sei o que. Quando chegou na hora, nem era isso tudo. Então, olha para o medo, encara ele de frente. E aí você vai fazer a seguinte pergunta para o seu medo, para as coisas que ficam atormentando a sua mente, que é a seguinte: o que de pior pode acontecer? Não é pensar positivo aqui, sabe? Você diz, Roberta, mas eu achei que era para pensar positivo e olhar para o outro lado e, né? Não é para você pensar negativo e ficar dizendo, meu Deus, vai dar tudo errado, socorro, o que vai acontecer? Não é isso. Isso é o que você faz naturalmente dentro do seu pensamento. A questão aqui é você parar, pegar o medo que você tá. Você tem ali um monte de medo, um monte de preocupação na sua cabeça, sabe? Ai, meu Deus, as contas para pagar. Ai, meu Deus, e aquele negócio? Ai, meu Deus, e o negócio que eu vou fazer? Ai, e aquele relacionamento? Ai, será que tá me traindo? Ai, o que eu vou fazer agora? Será que o relacionamento vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Um monte de coisa aqui na sua cabeça andando. Você vai pegar tudo isso daqui e você vai dizer assim, gente, senta aqui. Vamos conversar? Tá. Aí você vai dizer, tá, ok, vocês estão aqui tudo me atormentando, tá essa vozaiada aqui na minha cabeça me atormentando, vamos sentar aqui, vamos conversar. E aí você vai perguntar o seguinte para esse monte de coisa dentro da sua cabeça: o que de pior pode acontecer? Vou contar um exemplo para ficar mais prático para vocês entenderem. Gosto dos exemplos. Se vocês gostam dos exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu acho que facilita um pouco o nosso entendimento. Tava eu no início da pandemia, início de 2020, e eu tinha uma empresa física, né? Hoje eu ainda tenho uma empresa, mas na época eu tinha uma sala de treinamentos onde eu dava aula presencial, né? E aí o que aconteceu? A pandemia chegou para todo mundo e fechou tudo que tinha presencial, eventos presenciais, aulas presenciais, tudo fechou. Então a minha empresa fechou. Do nada, assim, algum dia acordou e disse, não vai mais ter aula. E aí tinha turmas em andamento, tinha aluguel para pagar, tinha um monte de coisa, né, vencendo. E aí entrou aquele monte de coisa na minha cabeça a me atormentar. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer se não der certo? O que vai acontecer? E agora por onde é que a gente vai? Meu Deus. Eu peguei todas essas coisas, sentei elas e disse, tá, vamos lá. O que de pior pode acontecer? E quando você faz essa pergunta, o que surge? O maior medo. Vai surgindo o maior medo. O que de pior pode acontecer? Ter que fechar a empresa porque não vai voltar a tempo e aí não vai ter como pagar o aluguel. Tá. E o que de pior pode acontecer se eu fechar a empresa e não tiver... você não vai ter mais dinheiro para pagar as coisas, você vai ter que voltar a morar em casa. Tá.
E o que de pior pode acontecer se eu tiver aqui um dinheiro para pagar o aluguel? Você vai ter que voltar a trabalhar em algum lugar que você não gosta, né? Voltar a trabalhar, sei lá, num caixa de supermercado, vai ter que voltar a trabalhar. Tá, e o que de pior pode acontecer se eu tiver que voltar a trabalhar no caixa de supermercado? Aí a mente fica... né? Aí começa a surgir os medos que você tem. A vergonha de ter que baixar. Tipo, olha lá, não deu certo, vai ter que ir lá de novo. A sensação de fracasso, a sensação de rejeição. Aí vai aflorar as dores que você tem armazenadas do seu passado. Entende? Aí vai voltar tudo aquilo que você armazenou. Então, por exemplo, nesse caso, tinha uma dor, uma vergonha muito grande de ter que voltar e começar tudo de novo. Lá de onde eu comecei, ter que trabalhar de novo, ter que construir tudo de novo. Tanana. Esse era o medo. E aí eu peguei esse medo que surgiu de ter que fazer tudo isso de novo. E olha só, esse medo aqui não vale a minha paz do hoje. Não vale o caos que isso aqui está causando dentro da minha cabeça de não me deixar dormir, de não me deixar em paz. Então eu olhei para o medo e disse, ok, quer saber? Se precisar, eu volto a trabalhar no caixa de supermercado. Se precisar, eu começo tudo de novo. Eu trabalho tudo de novo. Pego tudo e pago, né? Vai ter um monte de dívida. Ok, bota lá dívida, parcela, voltamos a trabalhar do início, pagamos tudo de novo e reconstruímos tudo de novo. Já fiz isso uma vez, vou fazer isso outra vez. Agora para de me infernizar. Acabou. Acabou a gritaiada dentro da cabeça. Acabou. Entende? Só que isso daqui requer o quê? Coragem. Coragem de fazer o quê? De pegar esses medos que a gente carregou e dizer, parem de me infernizar. Parem, vocês não têm o direito de ficar aqui dentro da minha cabeça, tirando a minha paz. Se for isso que tiver que fazer, eu vou fazer. Quando chegar a hora, eu vou fazer isso. Pronto. Agora eu vou ficar aqui e vou fazer o quê? O meu melhor. O que eu posso fazer agora? Agora eu vou ter que fazer lá vídeo para internet, porque eu tô em casa, né? Vou fazer vídeo para internet. Bom, pronto, comecei a fazer vídeo para internet, lancei um curso online, comecei a vender curso online e as coisas começaram a fluir de novo. Mas se eu tivesse ficado lá com aquele monte de pensamento, com aquele monte de coisa atordoada, deixando aquele monte de coisa, vocês acham que teria funcionado? Não, provavelmente eu estaria ainda lá agarrada, querendo que a empresa não fechasse, tentando fazer alguma coisa para a empresa não fechar, sabe? Estaria lá presa nesse lugar, né? Graças a isso, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Eu moro hoje no lugar que tá calor, não tá tão calor assim, mas tá calor, perto do Rio Grande do Sul, sabe? Realizei mais um sonho que eu queria, que era morar na praia. Então, se eu tivesse ficado presa àquele problema, aquelas dores, aqueles medos, eu não teria saído do lugar. Então, esse exercício de você olhar para as coisas que estão na sua cabeça atormentando e você pegar tudo isso e dizer, tá, o que de pior pode me acontecer? E você vai ter que encarar que você vai indo, né? O que de pior, até que chega num lugar que é a sua ferida, que é a sua dor. E como a gente falou na aula passada, todos nós carregamos algumas dores. Dores de rejeição, dores de falta de apoio, de não ter valor, de não ter importância. E essas são as dores que vão nos trazer os nossos maiores medos. Aquilo que eu já vivi antes. Porque o nosso medo, ele não vem de uma coisa que eu ainda não experimentei. Nossa, nunca experimentei, sei lá, uma dificuldade X. Eu não vou ter medo dessa dificuldade, porque eu não sei. Nunca botei a mão no fogo. Eu não sei se queima. Né? A gente só sabe que queima porque um dia a gente foi lá, botou o dedo em alguma coisa quente, queimou, gravei que queimou, não botei mais. E tenho medo de botar a mão no fogo que vai queimar. É isso. Então, todos os nossos medos, dores, né, são coisas que eu já experimentei em algum momento e isso ficou armazenado no meu subconsciente, ficou armazenado nas minhas memórias. E por ter ficado armazenado nas minhas memórias, o que aconteceu? Eu tenho medo de voltar para lá. Então, quem já foi traído, quem já tem a dor da rejeição, morre de medo de ser rejeitado, morre de medo de ser traído de novo. Por quê? Porque já sabe que essa dor é ruim, sabe? Quem já ficou sem dinheiro, teve muita dificuldade financeira, morre de medo de voltar para essa situação. Por quê? Porque sabe que aquilo é ruim. Então,
A gente só tem medo porque a gente já viveu aquilo e foi muito dolorido. E aí a gente precisa entender o seguinte aqui. A gente vive hoje sem se dar conta do que a gente de verdade quer, tá? Porque você vai dizer, Roberta, eu sei o que eu quero mais dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro, quero ter uma estabilidade, quero ter dinheiro, quero ter... Você não quer mais dinheiro. Você quer o que o dinheiro pode te proporcionar. O que o dinheiro pode te proporcionar? Para cada um algo diferente. Pode ser um conforto, pode ser um status, pode ser uma segurança, pode ser uma possibilidade de ter um prazer diferente, pode ser várias coisas. Mas entenda que não é o dinheiro que você quer. O que você quer é sentir determinadas coisas que o dinheiro vai te proporcionar. Eu quero um relacionamento. Você não quer um relacionamento. Se fosse para querer um relacionamento, ninguém ia querer um relacionamento. Um trabalho desgraçado. Você não ia querer um relacionamento. Você quer o quê? Você quer o que o relacionamento vai te proporcionar. A sensação que o relacionamento vai te proporcionar. Você quer se sentir amado, você quer se sentir protegido, você quer se sentir seguro. Né? Eu quero uma promoção no meu trabalho. Eu quero uma realização profissional. Eu quero que o meu trabalho seja reconhecido, que o meu trabalho seja destaque em alguma coisa. Você não quer isso. Você quer se sentir importante. Você quer ter importância. Você quer que alguém olhe para você e diga, nossa, o que você faz é bom. Você quer a valorização daquilo que você faz. Percebe? Isso a gente precisa entender muito bem. Por quê? Porque a partir disso, a gente começa a olhar para o que está me faltando. Porque eu só vou querer mais daquilo que está me faltando. E aí, gente, a gente começa a entender e olhar para as nossas memórias de dor, porque aquilo que eu quero, porque está me faltando, eu vou tentando ter e parece que aquilo escapa da minha mão, aquilo não vai ficando. Então, se a minha dor original é uma dor de rejeição, de abandono, de falta de amor, eu vou ter desafios nos relacionamentos. E aí eu vou correr atrás de pessoas nos relacionamentos. Correr atrás de pessoas. E os relacionamentos vão ser sempre um desafio. Eu vou estar sempre buscando me sentir amada, buscando me sentir amada. E parece que vai aquilo escapando. Eu não consigo nunca me sentir amada em um relacionamento. Então, a questão é, você nunca vai se sentir amada em um relacionamento enquanto essa dor original estiver dentro de você. Por quê? Porque a dor original que a gente tem da rejeição, da falta de amor, não pode ser preenchida do lado de fora. Ela não tem como ser preenchida por um relacionamento do lado de fora. Você só vai tapar o sol com a peneira, porque você vai continuar com o problema. Mesma coisa, a questão da valorização e a pessoa entendeu que ela só vai ser valorizada se ela tiver muito dinheiro. Se ela tiver muito dinheiro, ela vai ter valor, ela vai ter uma importância. E aí a pessoa corre atrás do dinheiro na tentativa de ter um valor, de ter uma importância, de mostrar que é bom, de mostrar, né? A pessoa que, por exemplo, nunca teve valor para o pai. O pai nunca valorizou o que a pessoa fazia, sempre deixava a pessoa de lado, né? Nunca deu um elogio e disse, nossa, isso que você faz é bom. E a pessoa cresceu com uma dor em relação àquilo. E aí ela vai crescer buscando um status, um trabalho que deu uma valorização, uma importância. É como se internamente ela quisesse dizer para o pai assim, olha que eu consegui, olha que eu tenho valor, olha que estão me reconhecendo. Só que ela pode até alcançar esse resultado, chega no trabalho, chega numa posição maior, chega num destaque, aí chega lá mas não preencheu isso daqui. Que estranho, porque eu achei que quando eu chegasse nessa posição, iria preencher isso aqui, não preencheu. Né? A pessoa vai lá, chega na fama, aí chega lá, nossa, eu achei que esse amor que eu ia receber das pessoas, eu achei que ia preencher isso daqui, não preencheu. Né? Tem um documentário muito legal que é do Jim Carrey, que vocês devem conhecer, e ele fala muito de um episódio que ele teve de ter ganhado dinheiro, de ter ganhado fama, de ter ganhado tudo, ele ganhou tudo, tinha família, tinha relacionamento, tinha tudo o que uma pessoa deseja ter nesse mundo, ele tinha tudo, e ele entrou num processo depressivo. E aí ele falou, né? E aí ele passou por um processo e teve um documentário onde ele falou um pouco sobre isso. E ele falou uma coisa muito incrível, que é, eu gostaria, ele disse, que todas as pessoas atingissem fama, dinheiro, sucesso rápido na vida, para que elas pudessem perceber
que não é isso, que não se trata disso, que essa não é a questão que vai preencher o vazio que elas carregam dentro delas. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês, que a gente precisa continuar buscando essas coisas do lado de fora, que a gente precisa continuar olhando para aquilo que a gente quer, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o dinheiro, tudo isso é muito importante, tudo isso é muito válido e faz parte da nossa vida. Mas não é isso que vai preencher o espaço que a gente carrega aqui dentro, que é vazio. O espaço que a gente está tentando suprir. A dor que a gente carrega e acha que o dia que tiver dinheiro vai passar essa dor. O sofrimento que a gente carrega por estar sozinha e acha que o dia que tiver um relacionamento vai estar sozinho. O peso de carregar um corpo que não gosta, que não tá no que é ideal na sua cabeça e achar que o dia que tiver num corpo legal, aquilo vai passar. Não vai. Não é isso. E é sobre isso que eu quero dizer para vocês aqui, que não vai adiantar. Se eu não entender o que eu quero preencher. E eu preciso olhar para essas coisas que eu quero e fazer essa seguinte pergunta: o que de verdade eu quero com isso? E aí a gente vai chegar em 3 lugares: amor, valor, segurança. São as 3 coisas que todos nós, como seres humanos, queremos. E se nós tivéssemos essas 3 necessidades atingidas, a gente não quereria mais nada. Se a gente tivesse tido essas necessidades atingidas, a gente estaria completo. Mas a gente não está completo. A gente vem com desafios que quem precisa preencher agora? Eu. Então, o amor que me falta, o valor que me falta, o apoio que me falta, não será possível alguém de fora me dar. Roberta, como é que muda uma crença limitante? As pessoas me perguntam muito isso, né? Eu acho que é o que vocês querem saber no nosso último episódio. Como é que eu mudo uma crença limitante? Como que faz esse processo dessa mudança? Vou contar uma coisa para vocês. Dentro do Transformando Ser, a gente tem um módulo inteiro que eu falo sobre todo o ciclo da crença limitante, que é bem extenso para eu explicar para vocês aqui. Mas, basicamente, uma crença limitante, ela está estruturada em blocos. O que é em blocos? Sabe aqueles joguinhos que você vai colocando uma madeirinha em cima da outra e você puxa uma madeirinha embaixo e cai todas? As crenças limitantes, elas são estruturadas assim. Eu tenho uma primeira dor. Uma primeira madeirinha daquelas é a primeira dor. O que é a primeira dor? Falta de amor, falta de valor, falta de apoio. Tá? Todos nós, não tem como fugir disso. Eu já vou resumir, vou atalhar para vocês isso, tá? Porque vocês foram ficar buscando. Onde é que eu busco? Você vai buscar isso. Que é o que faltou. O que faltou? Amor, valor, importância, apoio, segurança. Isso faltou. Em algum um desses mais do que outros. Em algum momento faltou. Então, essa é a primeira dor. Essa dor instalada, eu crio uma ideia sobre essa dor. Ou seja, qual é a ideia que a gente carrega sobre essa dor, que é a ideia que a gente carrega a vida toda. Eu não tive amor, por exemplo. Se eu entendo que lá quando criança eu não tive amor, eu vou gravar a seguinte crença: eu não tive amor porque eu não mereço amor. Eu não sou digno de ter amor, por isso que eu não tive. Então, se eu não tive, é porque não era para eu ter mesmo, eu não sou merecedor disso. Se eu não tenho valor, o que eu gravo? Ninguém me valoriza nesse lugar. O que eu gravo? É porque eu não tenho mesmo valor. Se eu não tenho segurança, se eu não tenho apoio, se eu não tenho uma base, o que eu gravo? É que eu não sou ninguém. Eu não sou alguém que merece ter esse apoio. Eu não sou alguém que merece ter essa segurança. Alguém que vale a pena alguém apoiar. Eu não sou essa pessoa. Isso aqui é a coisa mais importante de a gente entender. E isso aqui sim leva uns 10 anos de terapia para a maioria das pessoas entenderem. Se você entender isso, vale todo o workshop. É você entender que quando criança, nós sentimos uma dor original. E essa dor original fez com que a gente acreditasse que a gente não era merecedor de amor, de valor, de importância, de segurança, de apoio.
A gente, a partir dessa dor, acreditou que era um ser diferente daquilo que de verdade é. Então, quando a gente vem para esse mundo, a gente é uma potência incrível. A gente é a fonte criadora de tudo que é, a gente é a imagem e semelhança de Deus, como tanto fala, né? A gente é a imagem e semelhança. Então, quando a gente chega nesse mundo, a gente é a imagem e semelhança de Deus. É isso que a gente é. Todos nós somos puro potencial, pura fonte de luz, puro amor. É isso que nós somos. Todos nós somos isso. Só que, em função de uma criação que a gente vive, né, uma sociedade que a gente vive, um mundo que a gente vive, não é nós, os nossos pais, porque os nossos pais nos criaram da forma com que eles foram criados. Então não é, a culpa é dos meus pais que eles me criaram desse jeito e agora, não tem nada a ver com isso. A culpa não é dos seus pais, porque os seus pais, se você olhar com amor para eles, você vai ver que a forma que eles foram criados foi ainda mais desafiadora que a sua forma que você foi criado. Foi ainda mais dolorida do jeito que você foi criado. E os pais deles, então, vieram de uma realidade ainda mais difícil. Então você começa a observar que você não é filho de chocadeira. Você não nasceu do nada. Você vem de uma linhagem muito antiga. Você vem de uma ancestralidade muito antiga. De pessoas que viveram, que superaram suas dores, que viveram com problemas, que lutaram com seus problemas, que tentaram viver da melhor forma. Olha para todo o seu passado e você consegue ver uma escada de uma linhagem gigante de pessoas que não estavam tentando te sacanear, elas estavam tentando fazer o melhor que elas podiam. Cada um no seu tempo, na sua geração, fazendo o melhor que podiam. Você hoje fazendo o melhor que você pode. Os seus pais fizeram o melhor que eles podiam. Os seus avós fizeram o melhor que eles podiam. E assim sucessivamente. Então, todos nós, como seres humanos, chegamos nesse mundo uma fonte pura de luz, amor, de potencial. É só olhar para um bebê, né? Você olha para o bebê e você consegue ver naquele bebê algo além de amor, algo além de luz, algo além de... Gente, olha que coisa mais incrível isso daqui, não é? Olha, consegue ver algo diferente? Você não consegue. Mas só que agora olha para um bebê e lembra que você é também esse bebê. Você também, quando chegou, era aquele bebê cheio de luz, de amor, de pureza. E aí, o que acontece com esse bebê? O que acontece com a gente? Se a gente é puro amor, se a gente é pura luz, o que acontece é dor. O que acontece é desafio. O que acontece é que a gente vai vivendo através de uma interpretação limitada. E aí a criança, nessa interpretação limitada, porque é uma interpretação limitada da mente que o ser humano carrega. Essa interpretação limitada dessa mente que esse ser humano carrega, olha para o que o pai e a mãe estão fazendo e cria uma interpretação de não me ama, não gosta de mim, não me valoriza. Por quê? Porque está me criticando muito. Mas quando ele foi criado, ele entendeu que o pai, que era um bom pai, criticava o filho para o filho aprender. Que sem a crítica o filho não aprendia. Então, essa mãe está fazendo o melhor que ela pode, porque ela aprendeu que amor é criticar. Porque aí tá lá, não, mas meu pai não me ama, porque meu pai me batia sem motivo, todos os dias ele me batia muito, ele tinha raiva, ele me batia. Mas se você olhar para esse pai, como ele foi criado, quando ele era criança, ele apanhava e a mãe dizia, tô te batendo porque eu te amo, tô te batendo porque eu te amo. E esse pai gravou o quê? Bater é amor, bater é uma forma de educar, é uma forma de amar. Então, todas as ações, elas são amor. Mas em amor de uma forma distorcida. E a minha criança aqui olha para essa forma distorcida de amor que eu recebi e diz, eu não sou amado, eu não tenho valor, eu não tenho apoio nesse lugar, ninguém cuida de mim, ninguém me protege. Então, eu não tenho nenhum valor mesmo. A criança não tem condições de achar que o que está sendo
feito do lado de fora tá errado, entende? Ela não consegue nunca ficar com raiva dos pais. Ela só consegue ficar com raiva de si mesma. Ela nunca consegue, por mais que a gente ache que consegue, a gente nunca consegue deixar de amar os nossos pais. Por quê? Porque a criança não tem esse olhar, não tem como, mas ela consegue, a partir dessa dor, deixar de se amar. E aí, deixar de acreditar que tem valor. E aí eu vou crescendo, acreditei nisso e sigo minha vida crescendo. Agora eu vou em busca disso que me falta, do valor que me falta. E aí eu crio umas interpretações. O valor tá onde? O valor tá nas pessoas que têm muito dinheiro. Porque meu pai não me dá atenção aqui. Mas quando chega alguém importante com muito dinheiro, ele para e vai dar atenção. Então, se eu me tornar uma pessoa muito importante com muito dinheiro, meu pai vai olhar para mim. Com 5 anos de idade eu crio essa interpretação na minha cabeça, sabe? Ai, minha mãe fala sempre que as pessoas que têm bom relacionamento são umas pessoas legais. Casou, aquela lá casou bem. E ela gosta das pessoas que casaram bem. Então eu vou ter um relacionamento bom, vou casar bem, que a minha mãe vai gostar de mim. Todas as nossos desejos hoje, eles são por valor, amor, segurança. Porque a gente acredita que dessa forma a gente vai ter o amor que a gente não teve, o valor que a gente não teve, a segurança que a gente não teve, o apoio que a gente não teve no passado. Vocês estão entendendo isso? Porque entender isso muda tudo, gente. Porque eu acho que eu quero dinheiro porque eu quero dinheiro. Não, eu quero dinheiro porque o dinheiro vai me proporcionar algo que eu tenho aqui dentro me dizendo que eu não tenho. Valor, por exemplo. Eu quero um relacionamento porque o relacionamento vai me fazer eu me sentir, vai me amar e vai fazer eu me sentir amada, porque eu não me sinto amada. Só que aí tá o grande problema. Eu chego no dinheiro e eu descubro que o valor que eu quero eu ainda não tenho. Então, eu acho que eu preciso de mais dinheiro. Mais dinheiro. Ou eu tô num relacionamento e eu acho que eu vou me sentir amada. Eu chego lá, eu não me sinto amada. A pessoa não demonstra que me ama. Ou seja, tem alguma coisa errada com o relacionamento. Tem alguma coisa errada comigo, porque não dá certo. Eu ainda não me sinto amada. E o que eu não sei? O que eu não tô conseguindo entender nessa bagunça desse quebra-cabeça? Eu não tô conseguindo entender que o amor, valor, apoio que me faltam a partir de agora, só eu posso me dar. Não existe essa possibilidade de eu preencher isso com qualquer outra coisa que venha de fora. Eu posso até tentar preencher com qualquer outra coisa que venha de fora, mas isso nunca será preenchido se eu não conseguir fazer isso comigo mesmo. Então, agora, o meu trabalho interno é como é que eu mudo a crença limitante? Você não precisa se preocupar tanto em mudar a crença limitante, porque não é a crença limitante que precisa ser mudada. O que precisa ser mudado é a sua relação com você mesmo. O que precisa ser mudado é o valor que você acha que você não tem, o amor que você acha que você não tem, o apoio que você não se dá. Como que eu não me dou apoio? Essa voz que fica na sua cabeça dizendo que você não é bom, que você não faz nada direito, que você não presta, que você não serve, que você devia fazer melhor, que isso, que aquilo. Essa voz que fica na sua cabeça não te apoiando, não te dando valor, não te dando amor, é a que precisa mudar. Porque a partir do momento em que você descobrir que a partir de agora existe você e você, e existe uma forma que você vai começar a olhar para dentro e perceber que você é a coisa mais importante que existe. Você é a coisa mais incrível que existe. E se você é a coisa mais importante que existe, mais incrível que existe, você precisa se dar esse amor. Você precisa se apoiar do jeito que ninguém nunca te apoiou. E que você ainda não sabe como, porque você nunca teve, você não aprendeu, mas você vai precisar aprender a fazer isso. Se você quer se sentir seguro nessa vida, você vai precisar aprender a se apoiar. Se você quiser aprender a se sentir amado nessa vida, você vai precisar aprender a se amar. Se você quer ter valor, ser importante nessa vida, você vai precisar aprender a se dar esse valor, essa importância. Porque o mundo do lado de fora só vai te dar aquilo que você se der. Não vai ter outro jeito, não tem outro caminho. O mundo vai reconhecer você por aquilo que você se reconhece, por aquilo que você vê em você. Então,
O caminho para mudar qualquer crença limitante que você queira mudar é entender essa primeira base que você precisa fazer, que é a do amor próprio, do alto valor. Essa é a coisa mais importante que você precisa entender. E se você observar bem, dentro da sua cabeça, as vozes que hoje conversam com você são as vozes que você aprendeu. Se você foi muito criticado quando você era criança, hoje essas vozes de crítica estão na sua cabeça te autocobrando, te autocriticando, dizendo que você tem que fazer diferente, que você deveria fazer diferente, dizendo um monte de coisa contrária àquilo que você está fazendo. Então, o seu papel hoje é ser o guardião da porta de entrada da sua mente para dizer o seguinte: olha só, a partir de hoje, quem manda aqui dentro sou eu. E eu vou parar de me criticar. Eu vou parar de brigar comigo. Eu vou parar de fazer isso. Ok? Então, existe, óbvio, gente, que é uma construção para fazer isso. Porque a gente carrega tanta memória que nos impede de gostar da gente de verdade. Sabe? Porque gostar da gente mesmo de verdade não é ter autoestima, sabe? É me achar bonita, é me achar bom, não é isso. Gostar da gente de verdade é ficar do nosso lado mesmo quando a gente erra, é ficar do nosso lado mesmo quando as coisas não dão certo, é ficar do nosso lado mesmo quando tá todo mundo contra. Isso é amor próprio de verdade, porque quando eu encontro esse lugar de olhar para as pessoas dizendo: não gosto do que você faz, você diz: eu gosto do que eu faço, é o suficiente para mim. Não gosto de você, tudo bem, eu gosto de mim e é o suficiente para mim. Eu gostar é o suficiente. Quando a gente encontra esse lugar aqui dentro, a gente encontra o que as pessoas chamam de Deus. A gente encontra o que as pessoas chamam de algo superior. Porque Deus mora nesse lugar dentro de você. E não em cima de uma nuvem te criticando, te punindo, dizendo que você não faz nada direito, sabe, que você faz tudo errado. Não, ele não mora nesse lugar, ele mora dentro do seu coração. Em um lugar onde existe muito, muito, muito amor disponível para você. E se você quiser chegar nele, você vai precisar chegar nesse coração, que é nesse lugar onde você se ama, onde você se acha o máximo, onde você se acha incrível, onde você tem tanto, tanto, tanto amor que você se torna uma pessoa muito amorosa, onde você se dá tanto valor que você valoriza tudo no outro. O amor próprio, ele é o contrário de egoísmo. As pessoas acham que ter muito amor próprio é ser egoísta. Ter amor próprio é o contrário, porque quanto mais amor próprio que você tem, mais você transborda. Quanto mais amor próprio você dá para si mesmo, quanto mais você tem esse amor próprio disponível dentro de você mesmo, mais você transborda isso nas pessoas à sua volta. Isso é muito importante de você entender. Amor próprio é quando você consegue olhar para você com amor, com apoio, com valor. É você se apoiar quando as coisas não dão certo, quando você erra, quando você está naquele dia horrível. É você ficar do seu lado. Isso é amor próprio. Quando você consegue fazer isso com você, você consegue fazer isso com o outro. Você consegue olhar para o outro e compreender, e estender a mão, e ajudar, e servir, e fazer todas essas coisas. Mas isso só é possível quando você faz isso com você mesmo, primeiro. Entenda, quando você chegar nesse lugar e fizer isso, não existe mais crença limitante. Entende que a gente atalhou aqui um caminho? Todo esse processo de liberar a crença limitante é importante? É importante. E dentro do Transformando Ser, a gente tem muitas aulas onde eu ensino você como liberar as crenças limitantes. Sim. Só que liberar as crenças limitantes, elas servem para quê? Elas servem para te aproximar de você mesmo. Liberar as crenças limitantes é liberar tudo aquilo que te separa você do amor que você é. Separa você de Deus que existe dentro de você. Entende? Então, o processo do liberar o que trava a sua vida, as memórias do seu passado, é para liberar essa trava que você carregou, essa crença que você acreditou de que você não é bom o suficiente, de que tem algo errado com você, de que você não é luz, amor, imagem e semelhança de Deus.
É isso que faz o processo acontecer, o processo de liberar a crença acontecer. E a gente vai fazer um exercício que a gente vai fazer na prática agora, que a gente vai fazer esse movimento de liberar algumas coisas que te afastam e aumentar esse amor próprio. O que a gente vai precisar para esse exercício? Uma foto sua quando criança. Pode ser uma imagem no seu celular, de preferência se você tiver uma imagem impressa para você fazer esse exercício, ótimo, porque a gente vai fazer um exercício muito profundo. Então, como vai funcionar? Eu vou falar agora para vocês como vai funcionar o Transformando o Ser, para quem tem interesse em entrar para essa turma que vai abrir hoje, eu vou explicar como isso vai funcionar. Quando eu terminar essa explicação, a gente entra no nosso exercício e aí a gente encerra o nosso treinamento com esse exercício, que é um exercício muito impactante, muito forte. E você vai poder, as aulas vão ficar gravadas por uma semana, então você vai poder refazer esse exercício também em outro momento. O importante para você fazer esse exercício é você estar em um lugar onde você esteja sozinho, né, onde você não vai ser interrompido. De preferência, você botar um fone de ouvido, para você entrar no seu mundo, você vai entrar para dentro, né, no seu espaço. Então, quanto mais esse espaço você tiver, melhor para fazer isso, ok? Então, para quem assistiu essas aulas do workshop e tem interesse em realmente liberar essas crenças limitantes que te afastam de quem você verdadeiramente é, dessa potência que você é, sabe? Se você quer aprender tudo que te separa do seu senso de merecimento, que te impede de ter as coisas que você quer na sua vida, de alcançar os resultados que você quer, o Transformando Ser vai te ajudar nesse processo. Porque dentro do Transformando Ser, o que a gente tem? A gente tem 9 módulos, né? Esse treinamento, ele é um treinamento que tem 9 módulos gravados. Esses 9 módulos gravados, eles têm... Eu vou até ler para vocês quais são, porque eu nem lembro, gente, são tantos que eu vou te mostrar. Então, o primeiro módulo, a gente faz o quê? O primeiro módulo, a gente vai descobrir qual é a nossa personalidade. A gente vai entender qual é a nossa personalidade no Enneagrama, como a gente funciona, quais são as nossas motivações, né? O que me faltou? Mais amor, mais apoio, mais valor? Quais são as minhas dores originais? Você vai entender isso na prática para você. No módulo 2, a gente tem o módulo de Cure Sua Criança Interior. A gente vai trabalhar todas as dores nesse módulo da nossa criança interior, todas as feridas da nossa criança interior. Então, tem várias aulas que explicam como fazer isso e vários exercícios, né, em cada módulo que mostram para você como fazer isso. No módulo 3, a gente vai entender os nossos instintos, ou seja, a nossa motivação mais profunda. Por que eu faço as coisas que eu faço? Sabe? O que eu gosto de fazer naturalmente? O que eu tenho facilidade de fazer naturalmente? O que eu desenvolvo com habilidade mais do que outras? Então, a gente conhece a nossa motivação mais profunda nesse módulo. No módulo 4, a gente tem dicas práticas de rotina. Como é que, dentro de tudo isso, eu vivo o meu dia a dia? Eu vivo a minha vida prática no meu dia a dia. Como é que eu encaixo isso? Então, a gente indica as práticas de rotina, de práticas, o que eu faço, de acordo com o seu perfil. No módulo 5, a gente tem um módulo de como lidar com emoções desafiadoras. Aqueles impulsos de emoções que vêm, a gente não sabe o que fazer, não sabe como lidar, não sabe como... para onde correr, sabe? A gente vai começar a entender que as emoções, elas não são algo que eu escolho ter, elas vêm. Não é aquela coisa, eu posso controlar a emoção. Você não controla a emoção controla você. Você precisa aprender como lidar com essas emoções quando elas surgem. No módulo 6, a gente vai aprender sobre liderança e como lidar com outras pessoas. Porque no meio desse caminho todo, a gente tem um monte de pessoas para lidar. Tem um monte de pessoas para gerenciar, o que eu faço com esse monte de gente aqui? Então, a gente vai aprender como lidar com pessoas difíceis, como lidar com pessoas mais desafiadoras. Então, tem tudo isso no módulo 6. No módulo 7, a gente vai trabalhar o amor próprio. Então, como desenvolver o amor próprio na prática. Como fazer isso acontecer na prática. Depois de tudo isso que eu já vi até aqui, a gente já vai estar pronto para entrar no amor próprio.
Depois, no módulo 8, a gente vai ter Descubra seu propósito. A gente vai falar sobre como de fato acontece a escolha do propósito, a busca pelo propósito, tudo aquilo que vem sendo falado, que não é uma coisa que eu vou buscar o meu propósito. O propósito, ele surge na caminhada. Conforme eu vou caminhando, o propósito ele vai se abrindo. Mas como que eu fico em paz ao buscar o meu propósito? Tudo isso a gente fala dentro do módulo 8. E no módulo 9, a gente aprende a liberar crenças limitantes. Então, no módulo 9, eu tenho passo a passo de todas as crenças limitantes que vocês podem liberar. Dinheiro, relacionamentos, trabalho, tudo aquilo que eu quero conquistar. Como é que eu libero uma crença específica para conseguir algo? Então, a gente tem passo a passo das crenças limitantes dentro do módulo 9. Além disso, gente, então esses 9 módulos, eles ficam gravados e você assiste a hora que você quiser. Sabe? Você vai lá, assiste a hora que você quiser esses 9 módulos. Depois, a gente tem mais o quê? Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem mais 4 aulas ao vivo comigo. Então, essa turma que inicia agora vai ter uma mentoria de 4 aulas ao vivo comigo, onde a gente vai trabalhar temas específicos dentro do liberar memórias. Então, a gente vai ter vários exercícios, meditações nessas aulas ao vivo para liberar memórias de dor, liberar esses choques, essas coisas que a gente foi vivendo, para ficar mais fácil essa liberação de crenças. Então, nessas aulas ao vivo você vai poder fazer perguntas, a gente vai poder falar sobre alguma situação específica que você vive, algum desafio seu, eu vou poder te ajudar mais perto, né? Porque a gente vai ter esse acesso às aulas ao vivo. Você tem mais alguns bônus que você vai ter acesso. Um bônus é um curso completo sobre crenças limitantes nos relacionamentos afetivos. Aí você vai aprender desde como atrair o amor da sua vida, como liberar crenças que vai me fazer atrair o relacionamento que eu quero, como me relacionar então com a pessoa que eu estou, né? Melhorar a comunicação com a pessoa que eu estou. O que eu faço para melhorar a nossa relação aqui? Como que a gente lida com os problemas que surgem no relacionamento? Tudo isso no curso Relacionamento Ser, que é um bônus dentro desse curso. Você vai ter acesso a 1 ano esse treinamento. Ou seja, o Transformando Ser é um treinamento que fica no ar, disponível para você assistir quantas vezes você quiser por 1 ano. Então você vai poder ir lá assistir uma vez. Quando você tiver um conflito, um desafio, você vai poder voltar lá, rever alguma aula, fazer algum exercício que ficou... que você entendeu que desbloqueia alguma coisa. Então você vai ter 1 ano de acesso ao treinamento. E nesse 1 ano de acesso você vai ter possibilidade de fazer vários ciclos de aulas ao vivo. Conforme for abrindo as novas turmas, você vai podendo assistir novamente as aulas ao vivo que forem acontecendo durante esse 1 ano. Outro bônus que você vai ter é um exercício, um módulo inteiro de exercícios práticos para aplicar a lei da atração. Porque às vezes a gente ouve que a lei da atração é só ficar pensando positivo, vibrar positivo, e a gente vai entender que não é isso. Vibrar positivo, ficar pensando positivo, não é uma coisa que é possível totalmente o tempo todo, a gente não fica. Então eu vou ensinar para vocês práticas, técnicas para você usar no seu dia a dia, para de verdade aplicar a lei da atração na sua vida e para atrair as coisas que você quer. Você também vai ter acesso às aulas ao vivo das turmas anteriores. Então entrando hoje na turma, você vai ter 16 aulas ao vivo das turmas anteriores, onde a gente falou sobre ciclo de autossabotagem, crenças limitantes, amor próprio, muita coisa condensada nessas aulas que você também vai ter acesso. E que mais, gente? Só para contextualizar. Tudo isso vai ficar gravado por 1 ano. As aulas ao vivo, você vai receber um link para participar ao vivo. Se você não puder participar ao vivo, você vai poder assistir as aulas gravadas também, tá? Vai estar disponível para você lá. E os 10 primeiros inscritos, eu gosto sempre de ter uma proximidade maior com as pessoas que estão dispostas realmente a fazer uma mudança na sua vida. Então, as primeiras 10 pessoas inscritas, elas ganham um atendimento individual comigo. Então, você tem um atendimento que eu faço somente com você para trabalhar alguma dor específica sua, para liberar alguma crença específica sua. Então, os primeiros 10 inscritos vão ganhar acesso, então, a um atendimento individual comigo. Hoje, um atendimento individual comigo, se você for contratar, custa R$350, tá? Para você ter acesso a tudo isso, a todo esse treinamento,
e ainda uma aula, um atendimento individual comigo, isso vai sair, gente, por menos de R$ 3 por dia. Menos de R$ 3 por dia, porque se você contar que você vai ter acesso a 1 ano de curso, em 1 ano, R$ 3 por dia. Quanto vai ficar? 12 vezes de R$ 83, sem juros. Então, você entrando hoje, você consegue tudo isso que eu falei para você por 12 vezes de R$ 83, sem juros. Gente, R$ 83 por mês, se você colocar no ponta do lápis, você muitas vezes gasta em coisas fúteis, em coisas que não te acrescentam tanto quanto te acrescentam 1 ano estudando aqui. Se fez sentido para você tudo que a gente falou aqui, se você está disponível para de fato mergulhar fundo dentro de você. Se você entendeu que faz sentido você olhar para dentro para resolver fora e não só ficar procurando fora. Isso vai fazer diferença na sua vida. Daqui a 1 ano a sua vida vai ser completamente diferente do que ela é hoje. Sabe? Você vai conseguir medir esse resultado, você vai conseguir medir essa transformação na sua vida. Então, esse é o meu convite para você. Aqui embaixo vai ter o link para você acessar a nossa página, acessar as inscrições que encerram em 1 semana. E também vai ter todos esses detalhes que eu falei, vai estar mais descrito lá nesse site, vai estar o link aqui embaixo, tá bom? Vai ter também lá no meu Instagram. E agora a gente vai para o nosso exercício. Gente, então, para o nosso exercício, lembra, você precisa de um lugar confortável, da sua foto de quando você era criança. E você vai colocar o seu fone de ouvido, ou se você não tiver fone de ouvido, não precisa. Você vai ficar no seu espaço, a gente vai relaxar, vai fazer um relaxamento. Quando a gente faz um relaxamento, a gente desliga o nosso sistema consciente, né, que eu expliquei lá na aula 1 para vocês, e a gente acessa um lugar mais profundo dentro da gente, que é o nosso inconsciente. A gente acessa um lugar mais profundo dentro do nosso coração. Então você vai deixar a sua foto da sua criança na sua frente, no seu colo, né, do seu lado. Você vai fechar o olho e você vai respirar fundo. O primeiro passo que você vai fazer é respirar fundo. Inspira profundamente, sente o ar entrando. E ao entrar, você sente que o ar ele vai até lá na sua barriga e volta e sai. Sente esse ar entrando, indo até a sua barriga. E solta. Agora eu quero que você faça uma respiração bem profunda. E segura o ar. Segura o ar por um tempo. E solta devagarinho. Inspira mais uma vez. Agora um pouco mais profundo e segura. E solta devagarinho. Mais uma vez. Agora tenta puxar o ar um pouco mais fundo. Segura e solta. Inspira normalmente. Vai inspirando e trazendo a sua atenção para a sua respiração. Esquece o mundo lá fora por um momento. Coloca o mundo lá fora no mudo. E ouve o seu coração. Inspira. Sente o ar entrando, saindo. Sente seus pés, suas pernas,
seu quadril, sente suas costas, seus ombros, pescoço, cabeça. Sente seu corpo e relaxa ele completamente. Vai trazendo a sua percepção para todo o espaço onde você está. Aumenta a sua percepção agora para toda a sua casa. E vai aumentando a sua percepção para o seu bairro, para a sua cidade. Aumenta a sua percepção para o país, planeta Terra. Todos os planetas, sistema solar, todo o universo. Observa que todo o universo faz parte de você. Sente que você está num lugar de paz, de amor. Sente que você está conectado com o seu coração. E nesse lugar eu quero que você pegue a sua foto. Quero que você abra o olho devagar, só olhando para a sua foto, nada mais. Para que você busque conectar com essa criança, com o que ela precisa. Quero que você olhe para essa foto e você vai repetir para essa criança, mentalmente ou em voz alta: eu vejo você. Durante muito tempo, eu não via você. E eu te peço perdão por ter te deixado de lado por tanto tempo. Eu sinto muito por todas as dores que você carregou e que eu deixei de lado. Me perdoa por eu não ter visto o quanto você sofria com as minhas críticas, com a minha autocobrança. Me perdoa por eu não ter visto que você fazia parte de mim, que você faz parte de mim. Obrigada por você sempre estar aqui. Obrigada por essa parte minha ainda estar aqui. Obrigada pela sua alegria, pela sua leveza, pela sua espontaneidade. Eu sinto muito por ter deixado isso de lado. Me perdoa por ter crescido e me tornado o adulto que eu disse que eu nunca seria. Eu sinto muito. Me perdoa. Eu amo você. Você é a parte mais bonita que eu tenho. Você é a parte de mais amor que eu tenho. Me perdoa por eu não ter ficado do seu lado. Me perdoa por todas as vezes que eu não te apoiei, que eu não fiquei do seu lado. Eu sinto muito.
Eu te amo. E eu te amo do jeito que você é. E eu te perdoo por todas as coisas que você carrega achando que são sua culpa. Eu te perdoo por todas as coisas que você carrega nos ombros achando que foi você. Eu te peço para deixar isso para trás e olhar que você é luz e amor. Eu quero que você volte a enxergar a sua beleza, que você volte a enxergar a sua alegria, que você volte a enxergar que você é imagem e semelhança de Deus, que você é puro amor, que tudo está disponível para você. Tudo que você quer está disponível para você. Eu te amo. E a partir de agora eu vou ficar do seu lado. A partir de agora eu vou ser a sua melhor amiga. Eu vou ser a pessoa que você pode contar. Eu vejo o valor em você. Você é linda. Você é incrível. Eu quero te dizer obrigada por toda a sua força e por ter me permitido chegar até aqui. Foi só por você que eu cheguei até aqui. Muito obrigada. Eu te amo. Respira fundo. Feche seus olhos, imagina que você está abraçando a sua criança. Imagina que ela está envolvida nos seus braços. Que você acolhe com todo o seu amor essa criança nos seus braços. E devagarinho você vai respirando, trazendo sua atenção para aqui, para agora. Inspirando e voltando para aqui, para agora. Eu quero que você lembre que você é puro amor. Eu quero que você lembre que todas as dores só te distraem de quem você é de verdade. E quem você é de verdade é esse amor que você está sentindo, é essa leveza que você está sentindo. É isso que você é de verdade. E com esse amor, com esse carinho, eu quero te agradecer muito por estar aqui nesse workshop. Muito, muito obrigada por estar aqui, por se permitir fazer esse exercício, por embarcar nessa jornada, por confiar em mim e se entregar para esse exercício. Muito, muito obrigada. E a gente se vê em breve. Eu espero você dentro do Transformando Ser, se esse for o seu caminho. E se não, a gente continua se encontrando em algum lugar. Muito obrigada. Um beijo.